TV Metropolitano, onde nossa gente é destaque. Muito boa tarde, meus amigos da TV Metropolitana, canal 23.1 na TV aberta, ou ainda 130 Cabo Telecom. Estamos chegando de volta, como sempre, às 13 horas e 30 minutos para falar com vocês sobre futebol potiguar, o futebol nordestino, o futebol brasileiro e também o internacional. E hoje, nessa quinta-feira, quem está comigo aqui é o Alexandre, mais uma vez. E aí eu já começo perguntando ao Alexandre o seguinte: Alexandre, ontem à noite a madrasta acatou o pedido dos clubes, né? Dos 15, no caso, dos 20, 15 deles, para a paralisação da Série A do Campeonato Brasileiro. Antes se dizia seria paralisação das competições. Não, somente a Série A. A Série C continua normalmente, a Série D continua normalmente. Os clubes gaúchos é que não estão atuando nem pela Série A, nem C, nem também D. E com isso as rodadas 7 e 8 foram adiadas ainda para datas a serem definidas. A minha pergunta é a seguinte, Alexandre: por que se paralisou o campeonato da Série A e não se paralisou das séries B, C e D? Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Pedro Neto. Boa tarde aos amigos do Metrô Esportivo. Mais uma pergunta a se fazer para a CBF, né? Porque nós temos clubes gaúchos tanto na Série C quanto na Série D do Campeonato Brasileiro, que também estão impossibilitados de jogar, sem contar também a Copa do Brasil, que foi mantida a rodada do próximo meio de semana, né, Pedro Neto? E com isso nós não teremos os jogos do Grêmio, nem do Ipiranga e nem o confronto dos gaúchos, Juventude Internacional. Esse confronto que nem teve o primeiro jogo, nem teve o jogo de ida, já decorrente das fortes chuvas. Isso dia 1º de maio, ou seja, 3 semanas já se passaram e agora, né, 3 semanas depois de todo o acontecimento, a CBF decidiu tomar alguma atitude, ao meu ver, tardia, né? Em situações drásticas, medidas drásticas devem ser tomadas e a CBF tinha que tomar para si a responsabilidade e não esperar pelos clubes, Pedro. Até porque os clubes brasileiros, a gente sabe que os dirigentes só olham para o próprio umbigo, né? Os clubes só olham para o próprio umbigo. Nós tivemos o Palmeiras, os dirigentes do Palmeiras e os dirigentes do Flamengo vindo a público no último final de semana demonstrar a insatisfação, né, das respectivas diretorias em meio a esse tema de uma possível paralisação ou não do futebol brasileiro. Então, a gente vê que os clubes só estão preocupados com eles mesmos, só estão preocupados com o seu próprio umbigo, em arrecadar, nos seus próprios interesses, enfim. Então, situações como essa, a CBF deveria ter tomado atitudes mais drásticas, né? Deveria ter tomado para si a responsabilidade e deveria ter parado também Série C, porque a Série C, se a gente parar para pensar, tem essa primeira fase da Série C tem modus operandi semelhantes ao da Série A e com 3 clubes gaúchos. Então a gente já vê, por exemplo, Pedro, na tabela aquela coisa de a gente vê a pontuação, mas tem clubes com jogos a menos. Enfim, tanto na Série A, quanto na Série C e na Série D. E aí, Pedro, na Série D, tanto na Série C quanto na Série D, se não parar o campeonato, uma hora ou outra, a gente só vai postergar essa paralisação. Porque lá na frente vai ter que ser paralisado de qualquer forma para que os clubes gaúchos possam equalizar o número de jogos, o número de rodadas com os demais clubes. Então, por que não parar agora junto com a Série A? Enfim, mais uma da dona CBF. Tanto é assim, Alexandre, que se não fosse a paralisação, aliás, se tivesse paralisado a Série C também, possivelmente o ABC, se perder o seu jogo ferroviário, seria a lanterna. E o ABC não chega à lanterna porque o São José tem 0 apenas pontos, 2 jogos. Né? E não pontuou, né? Não pontuou, enquanto o ABC, né, pontuou. Então, aí você vê um time que fez 2 jogos apenas contra um time que já vai para a sua quinta rodada. Né? Então, olha a disparidade para depois o São José ter que ir atrás e equalizar o número de rodadas. Enfim, seria mais fácil parar, até porque Série C e Série D a gente sabe que tem datas. A Série D, se eu não me engano, vai até setembro, a Série C posterga um pouquinho até outubro. Então você pode adiantar um pouquinho, estender um pouquinho as datas da Série C e da Série D. Mas deixa eu te dizer, Alexandre, o que acontece? A madrasta, no caso, né, mãe, você sabe, todos nós sabemos, o presidente está lá pelo um fiapo de cabelo, né? Uma liminar concedida pelo Gilmar Mendes.
há mais ou menos 30 dias, essa liminar seria julgada em Brasília. 2 pontos. Primeiro deles, para essa liminar ser julgada pelo STJD, quem deu a liminar no caso, que foi o Gilmar Mendes, deveria estar presente. Ele não estava, ok? Então não teria como. E a segunda, alegaram excessos de processo naquele dia, então não foi a julgamento, ok? Quer dizer, o Edinaldo conseguiu comprar alguém ali, dar um jeitinho ali, do negócio não funcionar. Porém, Alexandre, tem o lado bom para ele e o lado ruim. Qual é o lado bom? Ele vem se mantendo no poder. E aí, para agradar os clubes, ele diz: o que é que vocês querem fazer? Né? Ah, mas a camisa de Alexandre é preta. Não, vocês quem dizem a cor. Entendeu? Ela não é preta, ela é amarela. Não, amarela é de Pedro. Não, de forma nenhuma. Então, quer dizer, tem o lado ruim. Qual é o lado ruim, Alexandre? Ele vai morrer na mão desses presidentes de federações. Vai. Tá entendendo, amigo velho? Porque é aquela coisa, uma hora a justiça vai chegar, vai ter que tomar a decisão. E aí os presidentes de federação vão nadar em dinheiro, porque eles vão dizer para qual lado eles vão. Né? Eu não esqueço a história do ex-presidente da Federação Alagoana, Gustavo Feijó, que foi dormir presidente, né? E acordou com apenas um voto, que foi o do filho dele, né? Então faz parte. Então tem isso também. Então o Edinaldo fez o quê? Ele apenas agradou aos clubes. O que é que vocês querem? Queremos paralisar. Pronto. Ah, mas não tem data. Não, isso a gente resolve lá na frente. E você está certíssimo, né? Por quê? Porque na hora em que você diz assim, São José, Juventude, Ipiranga, Grêmio, Internacional estão ficando para trás, cara, vai chegar a hora que eles vão ter que jogar, pô. Exato. Eles vão ter que jogar. E aí os clubes que irão enfrentá-los vão jogar como se também já tem outros compromissos, né? Mas é o futebol brasileiro, é como funciona os bastidores do futebol brasileiro. Alexandre, vindo para a nossa terrinha aqui, o América tem um compromisso dificílimo no próximo domingo, muito embora eu veja o América como favorito nesse jogo contra o Potiguar, mas a minha pergunta para você é a seguinte: o América, Alexandre, já entra muito pressionado nesse jogo? Olha, Pedro, eu não sei se entra muito pressionado, mas entra precisando dar uma resposta mediante, na minha visão, um início decepcionante na Série D do Campeonato Brasileiro, né? Eu esperava o América ali nadando de braçadas no grupo, com 9 pontos, assim como está o 13, né? Clube paraibano. Então, o América precisa dar uma resposta. Acho que pressionado ainda não. Agora, a depender do que acontecer no jogo contra o Potiguar de Mossoró, aí sim pode ser que o Alvirrubro tenha alguma pressão, porque depois do jogo contra o Potiguar vem uma sequência um tanto quanto dura na Série D contra os principais adversários do América no grupo, no meu entendimento, Souza, o 13, enfim, que serão os jogos mais complicados para o América. O América é favorito no domingo contra o Potiguar de Mossoró, mas vale salientar, Pedro, que no segundo turno do Campeonato Estadual, quando essas duas equipes se enfrentaram, o jogo terminou empatado em 1-1, e na semifinal do segundo turno, o América venceu por 3-1. Mas o placar não reflete muito bem o que foi o jogo, porque o Potiguar de Mossoró fez uma boa partida, o América não foi tão bem assim, o América foi eficiente e objetivo naquele jogo, mas em termos de qualidade de jogo, o jogo foi difícil, o jogo foi complicado para o América, e o Potiguar merecia até uma sorte melhor. Enfim, então a ver aí como é que se comporta o América para esse jogo do domingo. Agora, se eu não vejo uma pressão no time nesse momento, a SAF vem bastante pressionada em quesito contratações, porque tá devendo, tá atrasado. A SAF vem pressionada, Alexandre, e ontem aconteceu um fato que vai mexer, no meu entendimento, com as SAFs do futebol brasileiro. Ontem a Justiça do Rio de Janeiro aceitou o pedido do Vasco da Gama de se desmembrar da SAF da parte 777. Com isso, o Vasco passa novamente, a diretoria executiva do Vasco, a ser ela a mandatária do futebol. Isso abre uma jurisprudência, né, Alexandre? Abre um precedente perigoso, porque digamos que a 777 peça de volta os valores investidos. O Vasco, com certeza, no meu entendimento, não tem para devolver, né? Deixa eu só pegar o que você está dizendo para dizer o seguinte: talvez não tenha, agora tem um detalhe. Na venda de 2 jogadores, a SAF já ganhou mais do que investiu. Sim. A venda do Peck e do Marlon, ok? Na venda desse daí, ó, a parte, no caso. Na venda desses 2 jogadores, a SAF talvez já tenha ganho mais do que já investiu, viu, Alexandre?
Mas aquilo que a gente falou, né? Abre um precedente aí perigoso, né? Enfim, a ver como é que as outras SAFs aí vão se comportar. E as SAFs aqui no Brasil, que as pessoas têm a impressão, as pessoas acham que o clube virou SAF e vai virar um Manchester City da vida. Não vai. Não vai. Até porque são modelos completamente diferentes. SAF é um clube empresa, alguém que investe, e quem investe, em algum momento, retira. Pega de volta aquilo que investiu. Então o torcedor precisa ficar um pouco mais atento em relação a isso. A promessa que se traz de profissionalização do futebol e tudo mais, enfim, a gente vê que, mesmo com as SAFs, as decisões são tomadas com base na paixão, com base no imediatismo. Enfim, vídeo Cruzeiro do Ronaldo, vídeo próprio Vasco com a 77 Partners, o Gama, o Botafogo com o Textor, enfim, e assim por diante. Então, a ver aí como é que se comportam as SAFs com esse precedente perigoso que se abriu no caso do Vasco. Né? A foto do Pedrinho, né? O Pedrinho, sim, que é o principal opositor à SAF do Vasco da Gama. E ele tem os motivos dele. Eu recebi hoje pela manhã o processo inteiro. É um processo que corre em segredo de justiça, mas eu estava até dando uma olhada agora antes de começar aqui, né? E está muito claro que é segredo de justiça, mas eu tenho um amigo que é advogado e que tem muito acesso, e no processo, cara, está muito claro quando o Vasco da Gama, ele entra na justiça contra Paulo César Salomão, esses são os advogados do Vasco, Paulo César Salomão, Vitor Santos, José Roberto e o Felipe Carreal, quer dizer, o Vasco entra. E está muito claro aqui também, o autor em segredo de justiça, só que na decisão, tá, o juiz faz as alegações aqui e deixa muito claro do porquê. Então, o que vai acontecer? Por exemplo, a SAF do América aqui em Natal. É muito interessante isso, né? Porque quando a SAF chegou, os caras imaginaram, Alexandre, que era 174 milhões em cima da mesa. Escolha a nota aí, a mais nova, a mais velha, vá ali e contrata quem você quer. E não tem nada disso, não, Alexandre. Não é assim que funciona, né, Pedro? Enfim, tem todo um planejamento, tem todo um processo, depende da fase da equipe em que se encontra a questão de dívidas do clube, né? Enfim, então é muito mais complexo do que o torcedor imagina, né? Que é chegar, investir, vai contratar Deus e o mundo e acabou. Não é bem assim que funcionam as coisas, não. Amigo. Alexandre, ABC Futebol Clube. O ABC joga domingo contra o Ferroviário. 7 clubes ainda não venceram na Série C. Os 2 do Rio Grande do Sul, porque só jogaram 2 vezes, tá? E os outros 5, pasmem, são todos 5 da região Nordeste, ok? Floresta, ABC, CSA, Sampaio Correia e Ferroviário, ok? Inclusive o Ferroviário e o ABC se encontram. Não é possível que tenhamos um empate para os 2 continuarem sem vencer ninguém. O que é que você quer dizer com isso, Pedro? Eu quero dizer com isso que isso mostra, Alexandre, o quanto o futebol nordestino se preparou mal para essa Série C, né? Pedro, se preparou, né? A gente tem os exemplos aí do Sampaio Correia e do ABC, que já vem mal desde a temporada passada, né? Quando ambas as equipes foram rebaixadas na Série B do Campeonato Brasileiro. O próprio Ferroviário também se preparou mal, né? Para essa série C, o atual campeão da Série D, o Ferroviário, mas, enfim, Série D é uma coisa, Série C é completamente diferente. Vide o América na temporada passada, que subiu como campeão em 2022 e no ano passado acabou sendo rebaixado. Então, a preparação errônea do time do Ferroviário, achando que o elenco que se tinha era o suficiente para a disputa da Série C, e não era. O CSA, por sua vez, é um clube que já vem em crise, né? Há algum tempo, né? Chegou a disputar a Série A em 2019, caiu no mesmo ano e de lá para cá foi só derrocada, né? Na atual temporada sequer conseguiu se classificar para as semifinais do Campeonato Alagoano. Então vem bem mal também a equipe do CSA, e o Floresta ano após ano vem brigando contra o rebaixamento. Esse ano parece que não tem escapatória. Eu tenho dito que, dependendo desses 2 próximos jogos do ABC, Alexandre, no meu entendimento, 2 clubes, no lugar de 20, você tem 18 apenas brigando por 2 vagas, porque se o ABC perde, se os próximos 2 compromissos, ABC e Floresta, para mim, não tem volta, porque o ABC ainda disputa, mas Pedro, o ABC disputa 45 pontos, é verdade. Não esqueçamos o seguinte, o ABC disputa 45, para não depender de ninguém, ele tem que fazer 22, ele tem 1. Significa dizer que agora, hoje,
o ABC já precisa ter um aproveitamento de 50% para não cair, Alexandre. É complicado. E a gente vê esse elenco dentro de campo, esse elenco não vai conseguir 50%, não vai conseguir 50% de aproveitamento. Alexandre, para finalizar contigo, o que esperar do Potiguar, o que esperar do Santa Cruz nesses compromissos finais de semana, do Potiguar contra o América aqui em Natal e o Santa Cruz jogando fora de casa? Olha, Pedro, em relação ao Santa Cruz, né, jogo fora de casa, jogo difícil, mas o Santa Cruz, a gente está na expectativa aí, depois da vitória contra o América, que o time consiga se reabilitar, consiga se recuperar, porque o Santa Cruz que a gente viu nas 2 primeiras rodadas, até mesmo na primeira rodada contra o 13, foi um Santa Cruz que jogou bem, que teve um bom primeiro tempo ali, chegou a fazer 2-0. No segundo jogo contra o Iguatu não foi tão bem, e contra o América conseguiu a vitória. Então a expectativa é que o Santa Cruz se recupere, até pelo que a gente viu no Campeonato Estadual, que a gente viu um time muito bem postado dentro de campo, um time muito bem treinado pelo técnico João Paulo. O Potiguar de Mossoró, no meu entendimento, Pedro, eu acho que não vai conseguir brigar ali entre os 4 primeiros. Seria uma grata surpresa se conseguisse, mas não enxergo o Potiguar de Mossoró com tal possibilidade, até porque fez um campeonato estadual bem irregular, que pese ali, né, ter focado as atenções na primeira e na segunda fase da Copa do Nordeste, né, as fases eliminatórias, que pese ter focado, né, todas as suas atenções nesses jogos. Fez um primeiro turno ruim, conseguiu se recuperar no segundo turno, mas foi um campeonato estadual bem regular do Potiguar de Mossoró. Não enxergo o Potiguar de Mossoró com capacidade de brigar para estar na próxima fase da Série D, mas espero estar errado, né? Espero que Santa Cruz e América e o Potiguar de Mossoró, quem sabe aí consiga, apesar das dificuldades. Legal, agradecer a todos vocês que estiveram conosco, lembrando a vocês, meu WhatsApp está ali, 999811589, 999811589, entra em contato, participa também durante todo o dia no nosso @Portal Metro News, @Portal Metro News, está aí Pedro Neto, Alexandre, Roberto Costa Lima, o Cassiano Vidal, a Alana, a Adriele, o restante das meninas aí. E também, a partir das 18 horas eu volto com o nosso Nordeste News, falando mais sobre o futebol, principalmente o futebol nordestino. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, um grande abraço a todos e até lá.